especial. Seja muito bem-vindo à nossa família. O PIB News está chegando ao fim. Agora vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Pegue a sua Bíblia, prepare as suas anotações, abra o seu coração para tudo que vamos viver hoje. Receba com muito carinho o nosso querido pastor Juan. Que festa linda, que tempo maravilhoso do Senhor para nós. Cada cor representa algo que Deus tem feito no nosso meio. Cada líder de célula representa uma igreja. Nós temos visto que esse é um tempo da igreja nas casas e da família na igreja. Deus está formando uma família para si, Ele está formando uma noiva para o seu filho e uma morada para o seu espírito. Porque no final de todas as coisas, o que Jesus Cristo virá buscar não é o prédio, não é o templo, não é o nome Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, não é a denominação batista. O que Ele vai buscar é a sua noiva, é a sua família, é o seu corpo. E eu e você, nós só iremos com Ele porque nós... agora funcionou. E eu e você, nós só iremos com Ele porque nós fazemos parte dessa família. Eu não vou porque eu estou sozinho e eu tenho Jesus no meu coração. Você não vai, Jesus não vai buscar você sozinho. Quando Ele voltar, Ele vai vir buscar o seu corpo, a sua igreja, a sua família. Por isso é muito importante você fazer parte desse movimento. Você não pode ficar de fora do que Ele está fazendo. Você não pode ficar assistindo o que Jesus está fazendo e dizendo, eu não vou participar. Sabe, não tem como você ser meu amigo se você rejeita a minha esposa. Não tem como você frequentar a minha casa se você não ama a minha esposa. E é isso que as pessoas estão fazendo hoje. Elas estão dizendo, olha Jesus, eu amo o Senhor, mas eu não gosto da igreja. Eu amo o Senhor, mas a sua noiva é difícil. Eu amo o Senhor Jesus Cristo como cabeça desse corpo, mas eu não amo a mão, eu não amo o braço, eu não amo o corpo. É uma mão dizendo para a outra, olha, eu não gosto de você e eu vou te mutilar, eu vou arrancar você. Francis Chan, ele diz assim, que se nós não lutamos pela unidade da igreja, nós não temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque pode uma parte do corpo arrancar a outra parte. Pode o meu coração falar mal do meu pulmão. Pode o meu pulmão lutar contra o meu rim. Isso é uma contradição, isso é uma esquizofrenia. Só que é assim que muitos de nós estamos vivendo. Nós estamos dizendo, Jesus, o Senhor eu gosto, mas eu detesto a sua esposa. Querido, nunca fale isso para mim se você quer ser meu amigo. Se você quer ser meu amigo, você precisa ser amigo também da minha esposa. Se você quer frequentar a minha casa, você precisa ser respeitoso e honrar a vida dela. Porque se você não fizer isso, você não vai entrar na minha casa, você não vai ter acesso ao meu coração. Sabe, a gente está pensando que Jesus vai entender o que a gente está fazendo. Só que a igreja, muito mais do que essas paredes, muito mais do que esse templo, muito mais do que um CNPJ, a igreja é a pupila dos olhos de Deus. Sabe, aquela é a pupila dos meus olhos. Eu dou a minha vida por ela, ela está acima de todas as outras coisas humanas, terrenas e materiais.
Por ela eu sou capaz de morrer. Eu falo para o meu filho Noah, eu falo para o Natan, eu digo, olha, a mamãe, ela está acima de vocês. A mamãe em casa é a rainha do nosso lar. Ela é a prioridade da nossa casa. Ela é a pupila dos meus olhos. E é isso que a igreja é para Jesus. Nós não podemos continuar avançando como igreja, avançando enquanto cristãos, avançando enquanto pessoas que conhecem a palavra, se nós não aprendermos a amar a igreja de Jesus da maneira como ela deve ser amada. Sabe, Satanás, ele trabalha no padrão mental. Babilônia, nos dias de hoje, é um sistema de crenças, não é mais uma localidade geográfica, é um sistema de crenças. E o diabo, ele trabalha nesse sistema de crenças, por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento gera habitação espiritual. Você precisa entender que você é tricotômico. Você é feito de corpo, alma, espírito. Esse corpo aqui é uma casa. Esse corpo aqui, ele é uma carcaça, para que tanto a alma quanto o espírito possam habitar. A questão é, o meu corpo tem sido morada de quem? O meu corpo tem sido habitação do quê? Porque padrão mental vai gerar um tipo de comportamento, e esse comportamento grita para o mundo espiritual: ei, potestade do ar, eu estou disponível para ser usado por você. Ou teu comportamento está dizendo: ei, Espírito Santo de Deus, eu não quero só ter o Senhor na minha vida, mas eu quero ser cheio até transbordar. E aí o diabo trabalha nesse padrão mental, fazendo o quê? Desconstruindo o valor espiritual da igreja, fazendo com que a gente pense que a igreja é uma instituição falida, que a igreja é uma instituição desnecessária, de que o cristão não precisa da igreja para conhecer a Deus, para estudar a palavra, para viver em comunhão. Só que Hebreus diz assim: não deixeis de vos reunir enquanto igreja, para encorajar-vos uns aos outros mutuamente. Sabe, esse é o tempo de ser família na igreja e de ser igreja nas casas. E é por isso que a gente escolheu o dia de hoje, para celebrar justamente isso, porque aqui nós somos família, e em casa nós somos igreja. A família biológica foi didática para nos ensinar sobre o mundo espiritual. O pecado, você precisa entender, ele nos deixou burros, ignorantes, débeis. O pecado emburreceu a humanidade. E como você vê isso na linha do tempo? Você vê lá atrás em Adão, antes de pecar, Deus fala com ele e ele compreende conceitos abstratos sem nunca ter experimentado, vivenciado ou visto. Isso é um homem inteligente. Deus falou com ele sobre a morte antes de Adão ter visto alguém morrer. Ele não viu nenhum animal, nenhum inseto morrer. Como ele pôde compreender o que era a morte? Como ele compreendeu o que era o mal sem nunca ter visto um ato de maldade? Isso é ser um homem inteligente. Ele foi capaz de compreender conceitos abstratos, e não só compreender, mas traduzir em linguagem, de maneira que a sua esposa pudesse entender tudo aquilo que Deus havia dito para ele. Ele nomeou toda a criação, não de maneira aleatória, mas de acordo com a sua espécie. Ele memorizou todas as coisas. Só que de lá para cá, o que está acontecendo? A gente está ficando ignorante. Ignorante no conceito de não entender a sabedoria. Ignorante no conceito de não entender todas as coisas.
Sabe, a gente acredita piamente que o mundo explodiu e que as coisas aconteceram. Pode até ser, mas explodiu quando Deus disse, haja, e passou a existir. Porque não tem como olhar para o corpo humano e não ver a assinatura de Deus. Não tem como olhar para... Olha, é preciso ter mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar nele. Não tem como nós olharmos para a complexidade de todas as coisas e como tudo está interligado, a lua com a maré, com a temperatura, com o clima, e não entendermos que existe um Deus regendo todas essas coisas. Não tem como. Mas hoje Deus quer restaurar a tua inteligência. Sabe, Sansão foi levantado para ser um juiz e terminou a vida como um palhaço. Deus sonhou com Sansão liderando, sendo influente, mas ele termina a vida com todos dando risada. E sabe como é que foi que isso aconteceu? Como um grande líder se transforma num palhaço, como alguém com poder e autoridade se transforma num escravo. Você sabe o que é que difere um grande homem, uma grande mulher de Deus, de uma pessoa que está simplesmente desperdiçando a sua vida? O que difere é justamente a sua relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, não tem como você ser parte do corpo se você não estiver conectado ao corpo. Sem o corpo, você é um membro que vai ser necrosado. Sem o corpo, você está morrendo aos poucos. Sem o corpo, é questão de horas para que a circulação deixe de existir, para que a oxigenação deixe de passar. Sem o corpo, não há vida. Se você está fora do corpo, você precisa voltar para ele. Eu fico impressionado com a medicina, porque, sabe, ela se preocupa com detalhes, e ela entende que se a ligação não for bem feita, se a junção não for perfeita, não adianta ligar, vai morrer, vai ter que tirar. Será que a sua ligação está bem feita? Não importa se você está aqui, a questão é, você realmente está aqui? Você realmente está conectado? É como se o meu braço fosse mutilado, alguém segurasse ele e colocasse numa caixa de gelo, nós corrêssemos para o hospital e ali alguém fizesse a ligação desse braço. Aí a ligação foi mal feita. Em questão de horas, o meu braço vai escurecer, e se eu não correr para retirá-lo, isso pode interferir na saúde do meu corpo. Não importa só ser ligado, tem que estar bem ligado. Você está bem ligado? Você está bem conectado? Você realmente faz parte do corpo? Ou você está lutando contra o corpo? Ou você está lutando contra o cabeça desse corpo? O Espírito Santo quer restaurar você, porque talvez hoje você já esteja nessa condição de risada. Talvez hoje as pessoas já olhem para você e elas dão risada. Olha a vida que ele vive. Olha o que ele fala. Olha o que ele faz. Talvez você não percebeu que você está desperdiçando os melhores anos da sua vida, os melhores tempos de todos, os melhores momentos. Talvez você não está entendendo isso, que a vida está passando e ela não vai voltar atrás. Mas hoje Jesus, ele pode ressignificar, ele pode mudar, mas você precisa falar: Deus, eu quero me conectar. Eu quero estar no corpo. Se é para ser um braço desse corpo, eu vou ser o melhor braço que esse corpo vai ter.
Se é para ser um pé, eu vou sustentar esse corpo. Se é para ser uma perna, não vai ser uma perna fraca, não vai ser uma perna vacilante, mas vai ser uma perna que dá movimento e velocidade. Ah, Deus, se é para ser o pulmão, então eu vou fazer com que toda a oxigenação desse corpo seja maravilhosa, no ritmo, na frequência, no tempo. Se é para ser o coração, então eu vou bater com força. Sabe, o que é que Deus tem para você como parte desse corpo? O que é que Deus tem para você como parte desse corpo? Vamos orar? Porque até agora foi só a introdução. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, porque ela é real. Sem a cabeça, o corpo estaria caído no chão. A prova da tua existência é que a gente está vivo. A prova de que existe um Deus é que existe vida. Porque não existiria vida se o Senhor não tivesse soprado em nós o fôlego. Se o Senhor não tivesse compartilhado conosco o teu Espírito. Então, se o corpo está se movimentando nessa manhã, se o corpo se movimentou da casa para o templo, do templo para a casa, do bairro para o centro, do centro para casa, é porque existe um cabeça, e o cabeça da igreja é Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Aquele que nos leva ao Pai, e não existe nenhum outro caminho que não seja Ele. Por isso, Jesus Cristo toma o centro do nosso coração nessa manhã. Jesus Cristo, em nome de Jesus, olha, Pai, eu peço ao Senhor que no teu Espírito Santo traga uma renovação da nossa mente, que o teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, porque, Pai, nós não podemos sair daqui da mesma maneira que entramos. Esse momento, Deus, é como um momento de uma operação, é uma cirurgia. Pessoas entraram aqui mutiladas, pessoas entraram aqui sem o braço, sem a perna, braços estão desconectados do corpo, e o Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, é o grande cirurgião dessa manhã, que vai fazer essa ligação, para que a gente não saia daqui mancando, para que a gente não saia daqui tropeçando, mas para que a igreja de Jesus saia daqui correndo para o alvo, correndo para a eternidade, para a expansão do teu reino na terra, para promover a paz em todos os lugares, para reconciliar as pessoas contigo, para trazer a redenção do nosso planeta. Ah, Deus, nos dá esse senso de urgência. Nós não podemos perder tempo, porque se a ligação não for feita, este membro irá morrer, essa pessoa, Pai, irá morrer sem te conhecer. E há tantos, Pai, membros mutilados lá fora, que precisam ser ligados ao corpo, e nós somos também agora, Deus, não só aqueles que foram operados pelo Senhor, aqueles que foram ligados pelo Senhor, mas o Senhor nos levante nessa manhã, como também aqueles que vão ligar os outros, porque a tua palavra diz em 2 Coríntios 5, verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e agora nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos os cirurgiões dos dias de hoje, Pai. Nos dá esse amor pelos membros mutilados, nos dá esse amor pelos órgãos, ó Pai, que estão morrendo do lado de fora. Que o Senhor nos leve a cada um deles ao final deste culto, ao final deste encontro, para que juntos, ó Pai, nós possamos celebrar a vida no Senhor Jesus. Fala conosco. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Amém. Essa semana nós tivemos aqui o culto dos militares. Quantos viram nas redes sociais? Levanta sua mão. Se você ainda não segue a gente lá na rede social,
A gente está no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, em todas as redes sociais, para você ficar por dentro do que está acontecendo aqui. Olha, hoje a igreja está menos cheia do que ela estava na quarta-feira às 10 horas da manhã. Quarta-feira às 10 horas da manhã, a igreja estava completamente lotada. Sabe por quem? Sabe quem estava aqui? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, Militar, Civil, os Bombeiros, a Guarda Municipal de Belo Horizonte, representantes da ONU, todas as forças militares estavam aqui. E sabe o que a gente veio fazer aqui, quarta-feira, 10 horas da manhã? Falar assim: eu não represento a Marinha, eu não represento o Exército, eu não represento a Aeronáutica, eu não represento a Polícia Federal. Nós viemos aqui falar, nós fazemos parte do exército do nosso Deus, que é vivo. Nós viemos aqui dizer, por mais que nós moramos em um país democrático, nós fazemos parte de uma monarquia, cujo rei é Jesus Cristo. E se nós batemos continência naquela manhã, foi para Jesus. Nós estamos à sua disposição. Nós tivemos mais de 20 conversões aqui naquele dia. Na quinta-feira na quarta-feira ainda nós fomos para Brasília. Em Brasília, nós oramos ali na Praça dos Três Poderes. Você tem noção da potestade do ar que habita naquele lugar? Você tem noção da quantidade de demônios que habitam ali? E a nossa equipe pastoral estava ali, clamando ao Senhor por uma intervenção na nossa nação. Depois nós conseguimos acessar o Salão Verde da Câmara dos Deputados, numa antessala à CPMI. Nós oramos ali naquele lugar, um lugar restrito a civis, mas que Deus nos deu acesso, e nós fomos ali interceder por aquelas pessoas. Nós fomos até uma instituição chamada Life Shape, que Deus levantou no Brasil, para formar líderes cristãos para a política, para as empresas e para as igrejas. E nós fomos ali orar na construção da nova sede em Brasília, um projeto que tem levantado líderes para influenciar a nação. Você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. Você não pode. Você não pode dar o seu like no Instagram e ficar feliz pelo que você está vendo. Você tem que estar com o coração queimando, dizendo: na próxima é eu que vou. Na próxima eu vou estar. Como é que eu me envolvo? Como é que eu faço parte? Porque, querido, nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. A vida está passando, sabe, pessoas estão morrendo, a vida está acontecendo, e nós não podemos ficar distraídos. Hoje eu quero compartilhar de maneira rápida com vocês a respeito da vida de Jó. Nós já estamos há alguns meses nessa série, pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. Você é essa pessoa comum? Será que você está vivendo uma vida extraordinária? Deus está te chamando para isso. Ele está dizendo: ei, filho, vem mergulhar, vem para as águas profundas, vem viver o extraordinário, porque sou eu que faço. E nós vimos tantos homens e mulheres que não tinham nome, não tinham títulos, não tinham dinheiro, não tinham nada, mas se entregaram, e Deus usou de maneira poderosa. Talvez seja você um improvável da sua casa, da sua família, que Deus quer usar de maneira extraordinária. E nós passamos por tantos homens e mulheres, e nós terminamos ali falando da reconstrução do templo, da reconstrução da espiritualidade e da reconstrução da identidade. Eu preciso restaurar na minha vida esse lugar sagrado, eu preciso restaurar na minha vida a minha relação com Deus, para que a minha identidade seja restaurada. E hoje nós vamos ver um homem que tinha a sua vida restaurada em todos os aspectos. Um homem que
tinha o seu lugar sagrado, um homem que tinha a sua espiritualidade e um homem que tinha a sua identidade. Abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 1, verso 1. Jó capítulo 1, verso 1. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Jó era o homem mais rico do Oriente. Essa é a consequência natural na vida de uma pessoa que foi completamente restaurada. Jó aqui representa ou tipifica o Adão restaurado, o Adão que caiu, que foi expulso do jardim, o Adão que agora trabalha e não colhe, planta e não tem certeza sobre os frutos da terra. Jó agora é esse homem restaurado. Olha o que a Bíblia diz, ele é íntegro. Isso significa que ele é aprovado por Deus naquilo que ninguém consegue ver, naquilo que é intangível. Ele é aprovado por Deus no seu lugar invisível. A Bíblia diz que ele também é reto, ou seja, ele também é aprovado por Deus aos olhos dos homens. Ele também é aprovado por Deus na sua caminhada diária, nas suas relações. Ele também é aprovado por Deus no seu ambiente de trabalho. E a Bíblia diz que Jó também é temente, ou seja, o próprio Deus olha para ele e diz assim: filho, você é sábio, filho, você sabe o que você está fazendo, filho, eu tenho prazer em ti, porque eu sei que você está indo para o caminho certo. Essa é a consequência natural de um homem completamente restaurado, de uma mulher completamente restaurada por Deus. Eu me lembro que eu era pastor em Vinhedo, interior de São Paulo, talvez uma das cidades mais ricas do nosso país, não por conta da produção de riqueza, porque é uma cidade hospedeira. É uma cidade que recebe os homens mais ricos de São Paulo por conta da qualidade de vida. São homens que vão e voltam para São Paulo todos os dias, às vezes de helicóptero, carro, trabalham de casa. E eu estava ali pastoreando aquela igreja, era um pastor auxiliar. Eu olhava para aquela realidade e eu falava assim: Deus, se esse foi o meu primeiro ministério, o que é que vai vir depois? Se eu já comecei aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, não tem morador de rua, não tem assalto, não tem nada. A educação pública é tão superior quanto a educação privada. O sistema de saúde funciona, não tem pinchação, não tem... Se começou assim, o que vem depois? Aí Deus me traz para pastorear a primeira igreja batista de Belo Horizonte. Em 2018, com mais ou menos umas 30 pessoas aqui nessa igreja. E aí eu pensei: Deus, mas não era para ser melhor? Não era para ser um negócio próximo nível? Next level? Não era assim? Eu não entendi não. Sabe o que Deus me falou? Está dentro de você o que eu vou fazer. O próximo nível está dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa. O próximo nível do seu casamento não está no seu cônjuge, está dentro de você. O próximo nível da vida dos seus filhos está dentro de você. O próximo nível da sua célula está dentro de você. O próximo nível daqueles que convivem com você está dentro de você. E assim como foi em Adão, cabe você cultivar o melhor aonde você está. O seu exterior é reflexo do seu interior. Sabe, aquilo que está ao seu redor é reflexo do que está dentro de você. E se há beleza em você, há beleza também fora.
Se há bondade aqui dentro, há bondade aqui fora. Se há amor aqui dentro, há amor aqui fora. O que está dentro de você nessa manhã? Se é o Espírito Santo de Deus, se é o próprio Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, então me diz qual realidade é difícil para Ele. Sabe, eu vejo muitos pastores, e eu estou falando sobre pastor e igreja porque é a minha realidade, você pode aplicar a sua. Eu vejo muitos pastores dizendo, não, porque esse lugar é difícil, esse campo é difícil, ou essa localidade é difícil, ou trabalhar com esse público é difícil. Não existe nada difícil e nem impossível para Deus. A questão é, você está plantado aonde Deus quer, você está fazendo o que Ele mandou, porque se você estiver no lugar certo, fazendo o que Ele mandou, todo o restante será uma consequência natural. De você fluirão rios de águas vivas. O que um rio faz? Ele limpa, ele traz vida, ele atrai todos os seres vivos, animais, pessoas, ele muda o ambiente. De você fluirão rios de água viva. Sabe, quando você entende quem você é, e você está cheio do Espírito Santo de Deus, todo o seu redor, toda a sua externalidade é transformada. Mas quando isso não está bem resolvido, você também projeta do lado de fora o que você está vivendo do lado de dentro. Jó, a Bíblia diz que era um homem justo e íntegro, que temia a Deus e evitava o mal. Você hoje pode ser reconhecido por Deus como um homem justo e íntegro, que teme a Deus e evita o mal? Se eu perguntar, você está feliz com Jesus? Eu tenho certeza que você está. Mas a pergunta certa é, Jesus está feliz com você? O Espírito Santo está feliz com você quando Ele olha para a sua integridade, que é aquilo que ninguém vê, que é intangível, invisível. Ele está dando o seu selo de aprovação. Filho, naquilo que só eu vejo a teu respeito, você está aprovado. Quando Ele olha para você e Ele observa a sua vida externa, que Ele fala que Jó é reto, Ele está aprovando o seu casamento, Ele está aprovando a sua relação com os seus filhos, a sua maneira de lidar com o dinheiro, de administrar. Você tem sido alguém que testemunha sobre um Deus que é poderoso. Sabe, quando Deus olha para você, Ele diz, você está no caminho certo. A segunda observação que eu faço aqui, na vida de Jó, é sobre as suas provações. Jó enfrentou provações terríveis na sua vida. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor. Deixa eu te dizer, querido, Deus olha para Satanás e a Bíblia diz que Satanás ele está perambulando pelo mundo. Entenda uma coisa, Satanás não é Deus, ele é um anjo. Ele é um anjo que não tem os mesmos poderes que Deus. Você entende isso? Você entende que Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Você entende que ele não é onisciente e que ele não vai saber aquilo que você não falar, ele não vai ver aquilo que você não fizer, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, ele é apenas um anjo. E aí, esse anjo, o diabo, está perambulando pela terra e Deus pergunta para ele, de onde você vem? E ele diz, eu venho aí de perambular pela terra. Aí Deus fala para ele assim, e você viu Jó? Você viu meu servo Jó? Deus fala com aquela alegria, você viu como aquele homem é íntegro?
Você viu como ele é reto, você viu como ele é sábio. Aí Satanás diz o quê? Ele só é isso tudo que o Senhor está falando, porque o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, o Senhor o protegeu de tal maneira, que nada dá errado para ele. Querido, quando um homem é íntegro, teme ao Senhor, olha o que o próprio Satanás testemunha a respeito da vida desse homem, dessa mulher. Ele está dizendo: eu não posso tocar naqueles que são íntegros, eu não posso tocar naqueles que são retos, eu não posso tocar naqueles que são sábios, porque quando eu olho para eles na terra, eu vejo uma cerca e eu não consigo chegar perto deles. Aí Deus fala assim: é isso mesmo que você pensa a respeito de Jó? Você acha que ele é isso tudo porque ele está protegido? Eu vou tirar a cerca. Eu vou tirar a cerca. Você vai fazer o que você quiser, você só não vai tocar nele. Eu vou tirar a cerca. E se hoje Deus tirasse a cerca de você, você permaneceria fiel a ele? E se hoje Deus falasse assim: olha, eu só não vou deixar você tirar a vida dele, o restante você vai tirar? Porque Satanás, ele tem algumas teses contra Jó. Ele está dizendo assim: olha Deus, ninguém ama o Senhor mais do que a si mesmo, ninguém ama o Senhor mais do que o dinheiro, ninguém ama o Senhor mais do que a sua família. Satanás vai apresentar para Deus 3 teses: ninguém te ama mais do que o dinheiro, ninguém te ama mais do que a família, e ninguém te ama mais do que a si mesmo. E sabe o que Deus permite Satanás fazer? Primeiro, tocar no dinheiro. E o homem mais rico do Oriente, da noite para o dia, perde tudo. A segunda tese: ninguém ama a Deus mais do que a família. E o homem que tinha 10 filhos, e a Bíblia diz que eles eram unidos, agora assiste os seus 10 filhos morrerem. E o homem que era perfeito, cheio de saúde e vigor, agora está enfermo, a sua pele está cheia de feridas. Ninguém te ama mais do que o dinheiro, ninguém te ama mais do que a família, ninguém te ama mais do que a si mesmo. E se Deus hoje tirasse os seus bens, você continuaria amando Ele? Se hoje Deus permitisse que o diabo destruísse o seu carro, a sua casa, que o seu dinheiro, as suas ações, os seus investimentos caíssem tudo, você continuaria sendo fiel, louvando, agradecendo, ou você murmuraria contra Ele? Você ama a Deus mais do que o dinheiro? Fala a verdade. Ama mesmo? Ama mesmo? Porque a Bíblia diz que o dinheiro é como o senhor desse mundo. Segunda coisa, você ama a Deus mais do que a sua família? E se Deus tirasse o seu cônjuge, você continuaria amando a Ele, servindo a Ele, se entregando a Ele? E se Deus tirasse os seus filhos, você continuaria louvando a Ele? Porque Jó, ele fala assim: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus. Ele me deu, Ele tirou, nu eu vim, nu eu voltarei, louvado seja o meu rei. Essas são as palavras do servo Jó, mesmo quando Satanás tira tudo dele. Se ele tirasse a sua saúde, porque a terceira tese é: ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. Com uma arma na cabeça você nega Ele, é isso que Satanás está dizendo. Num leito de morte, se alguém chegar para você: eu conheço uma pessoa que pode te curar, se você negar a Deus, Satanás está dizendo: essa pessoa vai negar. Se Deus permitir que Satanás toque na sua saúde, você vai continuar amando Ele? Porque aqui nós vamos perceber que Jó, ele é provado nessas 3 esferas.
E o texto diz que ele rasga a sua veste, ele raspa a sua cabeça, ele lança o seu rosto em terra e ele adora ao Senhor. É isso que nós temos que fazer diante da adversidade, da crise conjugal, do desemprego. É isso que eu e você temos que fazer quando nós estamos doentes. Nós temos que nos colocar no lugar de onde nós lembramos quem nós somos, que é o chão. Tem muita gente que esqueceu que veio do pó desse chão, está achando que é Deus, está dando ordens para Deus, está tentando controlar Deus, manipular Deus. Tem muito culto que virou lugar de idolatria, porque a gente vem a um lugar como esse, cantar muito, ofertar muito, para tentar convencer Deus a fazer o que a gente quer, e não para viver o que Ele quer. A gente vem aqui pedir para que Ele faça a nossa vontade, e não dizer para Ele que morra a minha vontade, eu quero fazer é a sua, que olha, eu abro mão aqui dos meus sonhos, eu quero viver são os teus sonhos. Isso é um culto é quando você é o sacrifício vivo. Se você não é o sacrifício vivo, então você não está cultuando, você está sendo um idólatra. Porque você se colocou no lugar de Deus e o transformou no seu servo. E você está dizendo para Ele, é isso que o Senhor tem que fazer, é neste tempo e é dessa forma. Eu não sei o que você está passando hoje, nem vivendo, mas o que eu sei é que se até um homem íntegro como Jó passou por adversidade, eu e você vamos passar também. A Bíblia diz que a tempestade vem para o justo e vem para o injusto. A tempestade vem para o sábio e vem para o tolo. A grande diferença não é que nós não vamos passar pela tempestade. A grande diferença é que quando a tempestade vem, tudo aquilo que o justo construiu vai permanecer de pé, mas tudo aquilo que o tolo levantou vai ser levado pelas águas. Essa é a diferença. Mas a tempestade vai vir para todo mundo. Qual tem sido o seu comportamento, a sua postura diante das tempestades da vida? Você se tornou uma pessoa amarga, de coração petrificado, sabe? O seu rosto já está marcado pela tristeza, o teu sorriso já está marcado, sabe? As suas expressões faciais já estão pesadas. Você é alguém que, quando as pessoas olham, dizem: que pessoa sofrida, porque o seu corpo reflete o seu coração. Um coração alegre formoseia um rosto, mas em contrapartida, um coração entristecido, ele vai pesar o teu semblante. Não adianta você falar: Deus, eu sou fiel ao Senhor, o teu rosto já diz tudo, as tuas expressões faciais dizem tudo. A maneira como você fala, os teus olhos, o brilho neles, se tem brilho ou se não tem, diz o quanto você tem intimidade ou não com o Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O diabo pode tirar tudo de você, menos Deus. E se ele não tira Deus, tudo que ele tirou, você não perdeu. O Senhor é o meu pastor. Essa é a versão em português. A versão hebraica é: o Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Porque quando o pastor está presente, você não tem falta de nada. Ele leva as ovelhas aos pastos verdejantes. Querido, nós não estamos falando de fazenda, nós não estamos falando do Mato Grosso, de Goiás, não. Nós estamos falando de uma região desértica, árida. E o texto diz que o pastor é que leva as ovelhas aos pastos verdejantes. Não é a ovelha que encontra o pasto, é o pastor que leva a ovelha, porque ele já
já sabe aonde tem lugar para ela repousar e descansar. É o pastor que leva a ovelha às águas tranquilas. Por que águas tranquilas? Porque a ovelha é um animal indefeso e por causa disso ele tem medo de água corrente. A ovelha, mesmo com sede, não tem coragem de beber a água corrente. Ela pode até morrer de sede, mas não bebe. Então o pastor ou leva as ovelhas às águas tranquilas, ou ele pega as águas com a mão e coloca na boca da ovelha. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, quando Deus está comigo, não existe morte, existe sombra da morte. E sombra é diferente de substância. A substância eu posso tocar, a sombra não. O cachorro pode me morder, a sombra de um cachorro não. Quando nós estamos na presença de Deus, a morte não pode fazer nada contra você. Entende? E aí depois esse pastor prepara um banquete. Querido, quando o pastor está presente, você não tem falta de nada. O pastor, ele aponta para talvez o seu pai terreno. O seu pai terreno aponta para o seu pai celestial. O que Deus está dizendo para você é que se ele estiver na sua vida, ainda que o diabo tenha tirado as suas posses, ainda que ele tenha destruído a sua família, ainda que ele tenha atacado a sua saúde, se Deus estiver com você, ele vai fazer com que essas três coisas sejam restituídas na sua vida. Você crê nisso? Deus destaca a sabedoria de Jó. Ele diz assim: olha, tu és sábio, porque diante daquela luta e adversidade de Jó, ele não murmura. Você conhece o texto, mas ele tenta entender o porquê ele está passando por aquilo. Os amigos dizem: você está em pecado. A esposa de Jó diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele tem ao seu redor pessoas que estão ali influenciando ele a murmurar, a reclamar, a abandonar o seu Deus, abandonar a sua fé, abandonar a sua comunidade, abandonar as escrituras. Mas o tempo todo ele não faz isso. O que ele faz é perguntar para Deus, é tentar entender o porquê ele está passando por aquilo. Essa é uma excelente substituição para a sua reclamação. Essa é uma excelente substituição para a sua murmuração. Ao invés de murmurar, pergunta para Deus: por que eu estou passando por isso? Semana passada eu tirei o carro da concessionária. 20 minutos depois, parei o carro aqui na igreja. Tinha 4 carros. Eu entrei, o meu era o 5º. Eu saí do carro, caiu uma pedra. Trincou o para-brisa do carro todinho. 20 minutos depois. Eu posso murmurar ou eu posso falar: o que será que está acontecendo? Eu acho que isso aqui é uma distração. Eu acho que Satanás está tentando me tirar do foco. Eu lembro que nesse dia eu estava tendo uma conversa muito importante com a minha esposa e a gente estava tomando decisões ali extremamente relevantes para a nossa vida. Batem na porta do meu escritório e falam assim: preciso que você vá lá embaixo. Eu falo: agora eu não posso, eu preciso terminar aqui essa conversa. Daqui a pouco voltam e dizem assim: caiu uma pedra em cima do seu carro, eu preciso que você saia porque seu carro quebrou. Agora eu não posso porque eu estou resolvendo um problema. É distração. Eu não posso me perder nelas. Não posso. Então você pode murmurar porque você está passando por uma luta, ou você pode perguntar: o que o Senhor quer me ensinar com isso? É uma prova? É uma instrução?
É algo que eu devo aprender? Ou o Senhor está me fazendo voltar para o deserto para eu voltar a depender do Senhor? O que o Senhor está fazendo? Eu estava como um filho independente, é isso? Eu estava vivendo por aí sem depender do Senhor, então o Senhor me colocou na escola do deserto para eu voltar para o chão e olhar para o alto e falar: Deus, se não é o Senhor, também não é eu. Então, me ajuda de novo. Reclamação é intercessão demoníaca. Murmuração é louvor ao diabo. Quando você reclama, quando você murmura, você está dizendo assim: Satanás, eu concordo com você, Deus não sabe o que faz, olha como ele erra. Ele errou comigo, errou no meu casamento, errou aqui nas minhas finanças. Reclamar é você chamar o diabo para a sua vida. Reclamar, de repetição, clamar, de clamor. Quando você reclama, você está dizendo: Satanás, eu quero continuar sofrendo. Padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. A reclamação abre brechas para possessões e opressões, mas a gratidão é louvor a Deus, expressa confiança. Deus, eu não sei por que essa pedra caiu no meu carro, mas eu agradeço ao Senhor, porque pelo menos eu tinha um carro para essa pedra cair. Eu não sei por que eu estou passando por uma crise conjugal, mas pelo menos eu tenho um cônjuge para passar por uma crise. Eu não sei por que eu estou doente, mas eu estou pelo menos vivo para estar doente. Obrigado, porque eu estou vivo. Obrigado, porque ainda existe esperança. Obrigado, porque ainda existe uma saída. Obrigado. Gratidão é a semente do mais. Quanto mais você agradece, mais Deus faz. As pessoas mais gratas são aquelas que eu mais tenho vontade de fazer coisas para ela. Às vezes você dá uma balinha para uma criança e ela fica tão feliz, que você fala assim: eu vou comprar agora uma caixa de bombom para ela. Porque aquela alegria, ela te alimenta, é ou não é? Aquela gratidão, aquilo te faz um bem danado, que você fala assim: meu Deus, eu vou fazer mais. Gratidão é a semente do mais. Quanto mais você agradece, mais Deus faz. A quarta observação que eu faço aqui é a respeito da restauração de Jó. E o Senhor, capítulo 42, verso 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O texto está falando que a vida de Jó está de ponta cabeça. Aí Deus coloca a vida dele no eixo, não quando ele estava orando por ele, quando ele estava orando pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó tanto em dobro a tudo que tinha antes. Quando que o Senhor restituiu em dobro tudo que Jó perdeu? Quando ele estava reclamando? Quando ele estava murmurando? Quando ele estava orando por ele? Quando ele estava dizendo para Deus: eu não tenho e eu preciso ter, eu quero, faz, eu ordeno? Foi aí que Deus restituiu em dobro tudo o que ele tinha antes? Não, foi quando ele estava orando pelos seus amigos. O que ele está dizendo para Deus é: Deus, eu pelo menos tenho o Senhor, mas tem gente que nem o Senhor tem. Eu estou com uma crise conjugal, mas eu pelo menos tenho aqui um cônjuge. Tem gente que nem cônjuge tem. Eu estou com um carro quebrado ali, mas tem gente que nem um carro tem. Então Deus, vai lá naquela pessoa que está sozinha e cuida dela. Vai lá daquela pessoa que não pode andar e cuida dele. Ele estava orando pelos seus amigos, e Deus pega Jó, que estava vivendo a vida de ponta cabeça, e ele coloca no eixo de novo. A prova veio e Jó passou de ano. Ele foi aprovado. Às vezes a gente fica no ciclo do sofrimento porque a gente não é aprovado na prova. Lembra lá do ensino médio, quando você não aprendia a matéria e você tinha que fazer a matéria de novo?
Lembra quando você tinha que repetir o ano? Lembra da faculdade que você tinha que repetir de novo o semestre? Tem muito crente repetindo o semestre, repetindo o ano, repetindo a matéria porque não está sendo aprovado nas provas da vida. Qual é a prova que você está submetido hoje? Porque primeiro vem a instrução, depois vem a prova. A matéria está sendo dada aqui, você está pegando a matéria? Amém? Você está recebendo a matéria porque essa semana vai vir prova. Essa semana vem prova. Semana passada aqui eu comprei uma briga por causa da orfandade e a prova veio todos os dias. Todo dia. A prova vai vir e quando ela vier, você vai estar aprovado ou não? Vamos supor que você está respondendo a prova aí agora. Você acabou de perceber que você está na metade da prova e as 5 primeiras questões estão erradas. Você vai continuar errando o restante ou você vai apagar e vai consertar? Porque não acabou o tempo da prova. O professor não falou, devolvam a prova. O professor não falou, o tempo acabou. O professor está dizendo para você, você ainda pode alterar a sua resposta. Você pode mudar o que você assinalou aí. Ou seja, você pode parar de reclamar e você pode agradecer. Você pode parar de murmurar e você pode aprender. Você pode parar de lutar contra Deus e você pode depender. Você pode confiar, você pode mudar a sua postura agora diante da prova, porque Ele está te dando a chance de ser aprovado. O nosso Deus não é como aquele professor maldoso que ele ensina a matéria de um jeito para ninguém aprender, ele ensina para todo mundo ficar falando, olha, ele é inteligente, né? Nossa, palavra que ninguém entende, meu Deus, será que um dia eu vou ser como ele? Não, ele não é esse professor maldoso, ele é aquele professor igual do cursinho, que fica na casa dele tentando criar rima, tentando ilustrar de maneira tão simples que qualquer pessoa vai aprender e nunca mais vai esquecer. O nosso Deus está ali, Ele está vendo você fazer a prova, e Ele talvez está passando do lado, e Ele está assim, marca o A, é o A, filho, não marca o B não, marca o A. Ele está vendo você na prova, Ele está assim, aí vai ser aprovado. Não é a 7ª vez aqui nesse vestibular, não vai ser aprovado, dessa vez vai ser aprovado. Ele está torcendo para você ser aprovado. Por isso que Ele te trouxe aqui, é por isso que o Espírito Santo está aqui ministrando para você, porque Ele quer que hoje mesmo você já saia daqui aprovado, porque o mundo espiritual rege o mundo material, e a vitória não acontece primeiro na matéria, a vitória acontece primeiro no Espírito. A vitória do seu casamento acontece aqui na oração. A vitória da sua vida financeira acontece na oração. A vitória dos seus filhos acontece na oração, é no mundo espiritual. Ou seja, eu ainda não vi, não peguei, mas já recebi. Eu já gerei no mundo espiritual, já está pronto. Agora eu só vou esperar eu receber. Deus falou assim com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de ti pai de uma nação. Deus está falando para você assim, eu vou te dar filhos, mas antes deles chegarem, seja pai. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de uma nação. Enquanto você é exaltado, você é estéril, mas quando você se humilha, você frutifica. Quando você se dobra, se prostra, você recebe. Abraão precisou ser pai antes de ter filho.
Você precisa já ser um bom marido antes de ter uma esposa, ser uma boa esposa antes de ter um bom marido. Você já precisa gerar no mundo espiritual aquilo que você vai receber no mundo material. Se você não é fiel no pouco, você também não é no muito. Então não espere o muito chegar para exercer fidelidade ao Senhor. Não espere você ter muito para ser generoso. Nós aprendemos essa semana que quem dá aos pobres faz caridade, mas quem dá, quem não necessita, esse exerce generosidade. E nós somos chamados não só para caridade, mas também para a generosidade, o desapego material. E por último, eu quero aqui destacar em quinto lugar e último ponto, a compaixão de Jó. Porque depois que Deus restaura tudo o que ele tem, ele poderia curtir, né? Pensa só, você perdeu aquela casa na praia. O governo foi lá e pegou de você porque você não pagou IPTU, aí você vai lá, negociou, tal, conseguiu a casa na praia. O que você faria depois de 2 anos com aquela casa lacrada, sem poder ser acessada? O que você faria? Imediatamente você iria para lá, curtir as suas férias. Mas Jó, depois que Deus restaura tudo o que ele tem, ele não usa em benefício próprio. Olha o que o texto diz que ele faz. Eu era olhos para os cegos, pés para o coxo. Dos necessitados eu era o pai, e as causas de quem não tinha conhecimento eu inquiria diligentemente. Depois que Deus restaura tudo o que ele tem, agora ele vai ser olhos para os cegos, perna para os coxos, ele vai ser a oração de quem não sabe orar, ele vai olhar para as pessoas para ajudar. Querido, entenda uma coisa, Deus restituiu em dobro tudo que Jó perdeu, mas Deus não restituiu em dobro os seus filhos. Por quê? Ele tinha 10 e Deus não deu 20, nem deu 10 de novo. Por quê? Você que já perdeu um filho, deixa eu te dizer uma coisa. Filho a gente não perde. Um dia a gente vai encontrar com eles lá no céu. Era isso que Deus estava dizendo para Jó. Eu não vou te dar em dobro porque você não perdeu. Logo, logo você vai encontrá-los. Logo, logo vocês vão estar juntos de novo. Mas aquilo que você perdeu, eu te dou em dobro. Eu te dei em dobro o dinheiro, eu te dei em dobro as posses, eu te dei em dobro. Agora, o que você vai fazer com o dobro que eu te dei? O que você vai fazer com o dobro que eu te dei? Querido, eu nasci numa rua de terra, num bairro recente lá da periferia de Betim. Hoje eu tenho, não é só o dobro não, talvez o quíntuplo, o sextuplo de tudo que eu tinha naquele tempo. Olha para você, lembra de onde você veio, lembra-te de quem você era antes de Jesus entrar no seu coração, lembra do teu casamento aonde não tinha ainda a intervenção do Espírito Santo, lembra das suas finanças, lembra de onde você veio. Você pode estar reclamando porque você esqueceu, mas se você lembrar, talvez você vai começar a agradecer. Porque você vai olhar para a sua vida e você vai ver que você tem muito mais do que você precisa para viver. Mais roupa que você precisa na semana, mais comida que você precisa para um dia, mais dinheiro que você precisa. Talvez você vai olhar e você vai falar assim: o problema não é o que Deus não está dando, o problema de fato é como eu estou administrando. O problema é que eu me tornei dono quando eu era para ser mordomo. A compaixão de Jó fez com que ele usasse o que Deus deu da maneira correta, e o bom administrador recebe mais, mas o infiel, até o pouco que tem, lhe é retirado. As 3 teses de Satanás é: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Você ama mais a Deus do que o dinheiro? Não precisa responder, só pensa.
Você ama mais a Deus do que o dinheiro? Se o diabo pedir a Deus para provar você no dinheiro, na matéria, você está disposto a falar assim: Deus, olha, nem precisa mandar o diabo vir pegar, não. Antes dele vir, eu vou mostrar para ele que eu te amo mais. Eu voluntariamente vou te entregar tudo que eu tenho, porque eu sei que quando eu entrego para Deus, eu não perco, eu ganho. Quando eu entrego para Deus, não subtrai e multiplica. O menino que entregou 5 pães e 2 peixinhos alimentou 12.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. O que está nas suas mãos acaba rápido, mas o que está nas mãos de Jesus, Ele sempre multiplica. Você vai esperar a prova vir? Você vai esperar o diabo vir para provar você? Ou voluntariamente você vai dizer: eu amo a Deus mais do que todas as coisas, Ele é prioridade na minha vida. O que é que o Senhor quer? É o meu carro? Está aqui. É a casa? Está aqui. É o meu dinheiro? Está aqui. Por quê? Porque quando o pastor está comigo, o que eu não tenho é porque eu não preciso. Porque se eu preciso, Ele me dá os pastos verdejantes, as águas tranquilas. Ele passa comigo no vale da sombra da morte e ainda prepara um banquete para mim. Ele restituiu em dobro. O que é que o Senhor vai restituir em dobro na sua vida? Não porque você está ordenando, mas porque o seu coração foi corrigido. O que é que o Senhor graciosamente, o que é que o Senhor de maneira voluntária e alegre vai te dar na porção dobrada? Não porque você está exigindo, mas porque você foi ajustado e você colocou Ele no centro como prioridade de todas as coisas. A segunda tese de Satanás é: ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Se você colocar a sua esposa em primeiro lugar, pode ser que você vai perder ela, porque tudo que a gente coloca em primeiro lugar, Deus tira. Ele não negocia o primeiro lugar. Se você colocar os filhos, pode ser que eles nem venham. Se antes de ter você já colocou como centro, pode ser que Deus segure. Deus não negocia o trono. Você ama a Deus mais do que a sua família. A melhor coisa que eu posso fazer pelaquilo é amar a Deus. Porque quando eu amo a Deus, quando eu me relaciono com Ele, eu vou transbordar na vida dela. Mas sem Ele eu vou estar vazio e eu não vou ter nada para entregar. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é colocar Deus em primeiro lugar. A terceira tese de Satanás é: ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. Você ama mais a si mesmo ou a Deus? Sabe como é que você pode saber disso? Você não precisa esperar uma doença de pele. Você não precisa esperar uma enfermidade. É só você saber se você quer que Deus faça a sua vontade ou se você já se entregou a ponto de viver a vontade dele. Porque se você ama mais a Deus do que a si mesmo, você está dizendo: era isso que eu pensei, mas não é isso que o Senhor quer. Então esquece o que eu pensei. Eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu estava pensando em ir para a praia, mas os meus amigos estão indo para o campo. Eu prefiro os meus amigos no campo do que eu na praia sozinho. É isso que é amar mais a Deus. Eu prefiro estar com Ele aonde eu não pensei que eu estaria, do que estar sozinho aonde eu sempre quis estar. Você ama mais a Deus do que a si mesmo? O que hoje o Senhor vai te dar na porção dobrada? Porque hoje é o dia da multiplicação, não é? É a festa da multiplicação.
Nós estamos aqui celebrando porque em 2019 nós tínhamos uma célula. Quantas nós temos hoje, Augusto? 40. 2 anos de pandemia, 1 ano fechado, 40 células. É isso que a gente está celebrando. A porção não é nem dobrada, é multiplicada. Hoje é o dia da multiplicação. Hoje é o dia que Deus está olhando para você e falando: se o teu casamento era bom, eu posso fazer ele ficar melhor ainda. Eu posso levar ele para um nível de plenitude. Se você já tinha uma boa gestão das suas finanças e você não tinha mais falta de nada, eu posso fazer não só isso, mas eu posso fazer você jorrar na vida de multidões. Você vai ter tanto que você vai alimentar e não vai faltar, você vai dar e não vai acabar, e você vai ajudar, e aí você vai entender que quanto mais você faz, mais você tem, que quanto mais passa água no rio, mais água vai passar ali e nunca vai acabar. Deus não quer fazer de você um poço, Ele quer fazer de você uma fonte, e uma fonte, ela nunca para de jorrar. Hoje é a festa da multiplicação, sabe? Você não pode olhar para a sua célula e se contentar como ela está. Se tem 10 pessoas hoje, eu preciso ganhar mais 10 para a semana que vem. Se no próximo batismo eu já sei que eu vou batizar uma pessoa, agora eu vou trabalhar para batizar mais 2. Você precisa entender que tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável multiplica. Uma semente saudável cresce e ela dá frutos. Uma semente saudável, ela dá frutos que dão frutos. O ápice de uma semente não é uma árvore frutífera, é um pomar. O ápice da sua hombridade é a paternidade. O ápice da sua feminilidade é a maternidade. É quando nós geramos filhos biológicos e filhos espirituais. Feche os seus olhos. Você precisa da porção dobrada do quê? É do Espírito Santo? É do perdão? É da misericórdia? A Bíblia diz que Jó foi restituído não quando ele ordenou, mas quando ele se prostrou e ele orou pelos outros. Eu quero convidar você a se prostrar. Saia do seu lugar, venha aqui na frente, se prostra aqui. Nós vamos orar, mas você não vai orar por você, por aquilo que você precisa. Se você está com dificuldade financeira na sua casa, você vai orar por alguém que está com mais dificuldade financeira do que você. Se você está passando por uma crise conjugal, você vai orar por aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade também conjugal. Aquilo que você precisa é aquilo que você vai orar, mas não por você, mas por alguém que você conhece, por alguém que você sabe o que está vivendo, o que está passando. Não é enquanto você reclama que você recebe. É quando você se prostra, agradece, confia. Como um exercício prático da multiplicação, agora ore pela pessoa que está do seu lado aí. Talvez o Espírito Santo vai até te dirigir nessa oração,
E aí talvez você vai orar pelo casamento dela, pela saúde dela. Coloca a pessoa que está do seu lado em oração. Olha para ela. Às vezes você vai dar a mão ou colocar a mão sobre a cabeça dela, mas que o mundo espiritual veja que você não está orando apenas por si, pela sua casa, sua família. Você que está sentado, você também pode orar pela pessoa que está do seu lado. Não é só quem está aqui na frente que precisa da porção dobrada. Não é só quem está aqui que vai receber. Você também pode receber. Se hoje você praticar os princípios bíblicos, e o princípio da multiplicação não é a reclamação, é a gratidão. O princípio da multiplicação é a oração, não por mim, mas pelos outros. Pai, eu quero colocar a vida de cada irmão, cada irmã, cada filho espiritual, cada filha espiritual. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, cada pessoa que aqui está. E eu peço ao Senhor pela identidade dessas pessoas, ó Pai. Essa é a principal mudança que essa pessoa precisa. Hoje ela precisa renunciar à orfandade e receber do Senhor a verdadeira paternidade. Ela precisa deixar de lado a experiência que ela teve ruim aqui na terra, e ela precisa falar: Deus, ressignifica na minha vida o princípio da família, ressignifica na minha vida o que é ser filho, ressignifica na minha vida o que é ter um pai, ressignifica na minha vida essa relação com o Senhor. Porque se eu sou órfão, eu estou vazio. Mas se eu sou filho, eu transbordo. Se eu sou órfão, eu estou carente. Mas se eu sou filho, eu sou generoso. Se eu sou órfão, eu quero para mim. Se eu sou filho, eu quero para os outros. Restaura, Pai, a identidade de cada pessoa que aqui está. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz para que nós fôssemos filhos por adoção. Nós somos filhos amados do Senhor. É isso que nós somos, Pai. E agora, como filhos, ressignifica o propósito das nossas vidas, ressignifica a direção, ajusta o nosso coração para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ei, Pastor Jesus Cristo, guia-nos aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Leva-nos ao vale da sombra da morte, porque lá eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, e o Senhor me guarda e me consola, até que chegue o dia do banquete, até que chegue o dia do banquete. E o dia do banquete, ele é melhor do que hoje, porque hoje eu estou no vale da sombra da morte, mas o meu amanhã, ele vai ser melhor, porque o Senhor prepara um banquete na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e então o meu cálice transborda. Hoje eu estou no deserto, mas amanhã eu vou estar no pasto verdejante. Hoje eu estou com sede, mas amanhã eu estou bebendo das águas tranquilas. Hoje eu estou no vale da sombra da morte, mas amanhã eu estarei nesse banquete preparado pelo Senhor, e então o meu cálice transbordará. Hoje eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas amanhã uma multidão será alimentada, porque o que define a minha vida não é a prova que eu estou submetido hoje, mas é ser aprovado pelo Senhor. Então, Pai, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor vive, reina, em breve voltará, e quando esse dia chegar, o amanhã,